Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Irmão, você que está aqui nos visitando pela primeira vez, hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens intitulada O Messias Prometido, revelando Jesus Cristo no Antigo Testamento. Durante 7 domingos, nós caminhamos no Antigo Testamento, trazendo para nós homens que a sua vida não falava sobre si, mas que apontava para Cristo Jesus. Falamos sobre a tipologia bíblica, então, apontando para Cristo, aqueles que prefiguravam Cristo, ou que a sua vida apontava para a obra de Cristo. Então, nesses domingos, nós falamos sobre Adão, falamos sobre Abel, falamos sobre José, Abraão, falamos sobre Isaac, falamos sobre Boaz, falamos sobre... esqueci um aí, Noé, na semana passada, e hoje nós vamos encerrar com o grande profeta do povo de Israel, Moisés, que vai revelar Cristo aos nossos corações hoje. Amém? Deuteronômio 18:15, a palavra traz assim para nós. Abra sua Bíblia comigo, Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Irmãos, durante o sermão, vocês sabem que durante a exposição eu peço a vocês para ficar com a sua Bíblia aberta e acompanhar, mas dessa vez nós vamos passar por vários textos, então pode ser que eu não espere, tá? Para a gente ganhar tempo, para passar pelas passagens, mas eu peço a você, anote as passagens para que você possa ler em casa, principalmente se inteirar do contexto da passagem, amém, meus irmãos? Mas enquanto vamos lendo, as passagens serão projetadas ali, e eu espero que o Senhor fale ao seu coração. Deuteronômio 18:15, a palavra traz assim para mim e para você: o Senhor teu Deus levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvireis. A vida de Moisés não apenas desempenha um papel crucial na história do povo de Israel, mas também prefigura Jesus Cristo de maneira profunda, porque tanto Moisés quanto Jesus, eles foram enviados por Deus, e em muito da sua missão, da sua obra, elas se fundem no propósito, e nós vamos trabalhar alguns hoje que ambos lideram, libertam e salvam o povo. Só que, como eu disse no domingo passado, a vida de Moisés, tudo que envolve Moisés, ele aponta para Cristo em inúmeros momentos, em inúmeras passagens. Então, para que a gente conseguisse resumir e trabalhar em um sermão, hoje nós vamos trabalhar em 3 pontos, mas vai ficar de fora a instituição da Páscoa foi feita com Moisés, quando nós vemos apontando para Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro Pascual. A gente pode falar sobre quando Moisés intercede pelo povo, a gente pode falar sobre a água saindo da rocha, tudo que acontece com Moisés, a serpente de bronze. Nós podemos falar sobre o maná que desce dos céus, tudo que aponta, que o próprio Cristo disse que era sinal que apontava para si próprio. Então, tudo que envolve a vida de Moisés, a gente percebe que aquilo não é para focarmos em Moisés, mas que era para apontar para algo que ia além de si mesmo, Jesus Cristo. E o primeiro aspecto dessa noite, que eu quero trabalhar com vocês e que aponta para a vida de Cristo Jesus através de Moisés, é Moisés, o libertador. Aquele que liberta o povo da escravidão e que tira o povo de Deus debaixo de um jugo pesado. Êxodo 3, 7 a 10, a palavra do Senhor diz assim para nós: então o Senhor continuou: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso
desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Essa palavra do Senhor chega então até Moisés, o convocando para uma grande missão: libertar uma grande nação do meio de um povo que o oprimia. Moisés então foi escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito, que nessa época ainda era chamado de povo hebreu. Seu chamado na sarça ardente marca o início de sua missão e da libertação do povo de Deus. O povo hebreu nessa época estava escravizado após 400 anos, quando acontece a libertação de fato do terreno e debaixo da nação do Egito. Se passam 430 anos. Mas após 400 anos então, o sofrimento chega aos olhos do Senhor. Irmãos, quando a gente olha para isso, a gente começa a pensar o quanto muitas das vezes nós não temos uma paciência para nada. Amém? Porque o povo de Deus, amém, irmãos? O povo de quem? De Deus. Não é o povo pagão. Eles estavam no Egito por quê, irmãos? Por que eles estavam no Egito? Eles decidiram ir para lá? Foram? Deus os conduziu para o Egito para salvá-los. O povo de Deus, salvo por Deus, são encaminhados para o Egito, e lá passa-se um tempo. José então morre. Quando você vai ler isso em Êxodo capítulo 1. E aí o texto vai dizer para nós que esse faraó agora não sabe da história do que se acontece. Não sabe que José, um hebreu, foi aquele levantado por Deus para salvar não só o povo do Egito, mas para salvar toda a nação dos hebreus. E quando nós falamos sobre José nessa série, nós lembramos que o Senhor usa José como o libertador e aquele que vem para trazer salvação sobre um povo, e que sofre, padece no meio dessa jornada, para que no final ele pudesse ser levantado como o instrumento de salvação para um povo. A mesma coisa que Cristo padece no meio da sua jornada, para que através da sua paixão, da sua morte e ressurreição, ele pudesse salvar os seus para o seu Pai. E após então 400 anos, o clamor e o sofrimento do povo chega aos olhos e os ouvidos do Senhor. Entenda que esse tempo já tinha sido declarado por Deus, amém, irmãos? Porque eu tenho falado muito durante essa série que Deus não é pego de surpresa. Gênesis capítulo 15, no verso 13, ele declara a Abraão, na verdade nessa época ainda Abrão, que a sua descendência ficaria escrava, estaria sob o domínio de outra nação por 400 anos. Mas o Senhor também já diz em Gênesis 15, 13, a partir desses versículos, que o Senhor iria libertar o seu povo, porque Ele iria castigar a nação que estava o escravizando, e que o seu povo sairia com muitas riquezas. Isso acontece, irmãos? Acontece, amém? Você vai ver que no final, quando vai chegar a 10ª praga, o Senhor pede, antes de tudo, antes de acontecer essa noite, vá aos seus vizinhos e peçam ouro, para que eles vão entregar a vocês, para que vocês saiam. E aí quando eles saem com esse ouro que eles recebem, não é um ouro para si, mas o Senhor já estava preparando para eles e suprindo aquilo que seria o que? Pedido a eles para cultuar ao Senhor e montar o tabernáculo. Então o Senhor, ele declara a Abraão há muito tempo atrás: a sua descendência, ela será dominada.
Só que nesse caso eles são caminhados para um lugar aonde o Senhor os levou. Aqui é diferente, porque o povo, Jacó, a sua família é levada para lá para ser protegido pelo Senhor. E aqui é um aspecto: o povo é escravizado, e nesse momento não é por pecado deles, mas era por propósito do Senhor para julgar a nação do Egito. Você está preparado, irmão, para ser instrumento do Senhor, mesmo que padecendo por um tempo, para que o Senhor traga a revelação no seu juízo sobre a vida daqueles que vão contra Ele? Porque nós não estamos preparados para isso. Nós não estamos preparados para nenhum tipo de sofrimento. Imagina se fôssemos capazes de ficar 400 anos. Porque quando o Senhor tem uma palavra para nós, ou pedimos ao Senhor alguma bênção, alguma resolução para a nossa vida, se demora uma semana, já começamos a reclamar e murmurar contra o Senhor, mas eles permaneceram. Mas já chegou um tempo onde esse sofrimento chega diante do Senhor. Então, em meio a todo o sofrimento, o Senhor levanta então Moisés como libertador do seu povo. E ele age de tal forma que fica ele conhecido como o grande libertador da história do povo hebreu. Mas o agir de Deus através da vida de Moisés não falava sobre ele ou sobre o povo de Deus, ou simplesmente como Deus era poderoso para tirar o seu povo com mão forte. Toda a ação de Deus com o povo no meio da nação do Egito era para mostrar e apontar para Cristo como nosso grande libertador. Porque temos o nosso costume de focar e olhar para aqueles que estão diante de nós, para aquela situação, sendo que ela aponta para algo maior. E Moisés naquele momento não falava sobre si mesmo, mas ele apontava para algo muito maior que viria depois, que era Jesus Cristo sendo o grande libertador, nos libertando da escravidão do pecado. Não simplesmente nos tirando de uma situação de opressão aqui, mas tirando de sobre nós o poder que o pecado exercia. Quem foi liberto pelo Senhor, dá uma glória a Deus aí. Gálatas vai dizer para nós que o Senhor nos libertou de forma verdadeira, mas que não usem essa liberdade para de novo dar invasão aos seus desejos, mas peguem a liberdade que temos agora e coloquem à disposição do serviço do outro, para ser bênção na vida do outro. E muitas vezes nós usamos a liberdade que temos em Cristo e a transformamos em libertinagem, em uma possibilidade de viver como eu quero, porque agora eu sou livre em Cristo Jesus. E qualquer tipo de lei, qualquer tipo de responsabilidade que tenha, é colocado na conta de quem? Isso é radical, isso é farisaísmo. Não vem com isso não, porque Cristo me libertou. E a palavra do Senhor diz: não usem a liberdade para dar invasão aos seus próprios desejos. Assim como Moisés foi levantado para libertar o povo do jugo da escravidão, Jesus Cristo libertou e veio para libertar o mundo do cativeiro espiritual do pecado. Lucas 4, 18 e 19, Jesus declarando, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, Ele enviou-me para proclamar libertação dos cativos, restauração na vida aos cegos, e para pôr em liberdade o quê? Os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Hoje em Cristo somos livres do pecado e do peso do pecado. Hoje por Cristo não somos mais escravos dos nossos maus desejos. Nós podemos nele ter um viver renovado e totalmente transformado, sem as amarras do pecado. Porque Jesus é o libertador supremo que nos liberta não apenas das circunstâncias terrenas, mas da condenação eterna.
E muitas vezes nós vamos a Cristo procurando o contrário, porque queremos que Cristo nos liberte do sacrifício dessa vida aqui, que o Senhor nos liberte de uma vida difícil, de uma vida penosa. Que o Senhor pudesse me libertar dessa vida do trabalho, que o Senhor pudesse me libertar dessa fadiga, desse empenho que eu tenho que dar, que Ele me desse uma vida de mordomia para mim me entregar 100% ao Senhor. Quem nunca usou essa com Deus? Deus, me abençoa demais, Jesus. Eu não precisar trabalhar, eu vou me entregar a você plenamente. Mentira, irmão. Sabe o que muitas vezes nos segura aqui, irmãos? Na presença de Deus? As provações, as dificuldades. Porque isso é uma das maiores verdades que deveriam nos entristecer. Porque se estamos aqui, irmãos, é porque fomos frustrados em algum momento da nossa vida. E sabe quem utiliza essas frustrações para nos aproximar dele? O próprio Deus. Porque projetamos toda a nossa vida, irmão. Nós temos que ser sinceros com a gente mesmo. Se tudo que planejamos que a nossa vida tivesse dado certo, nós não estaríamos aqui. Mas estamos aqui porque um dia os nossos planos foram frustrados e percebemos que precisávamos de um Salvador para toda a nossa vida. E encontramos e fomos encontrados por Cristo que nos libertou. E agora vivemos uma nova realidade. Quem já leu o Êxodo aí? Quem já leu o livro de Êxodo aí, irmãos? Amém? Alguém fica com raiva do povo de Hebreu no deserto aí? Fica. O que dá raiva na gente? O que dá raiva na gente, Davi? Murmuração. Irmão, quem tem vontade de comer repolho, irmão? Comer legume? Pepino. Quem gosta de comer pepino, irmão? A gente até gosta, mas não tá de comer um pepino. Quem fala isso? Tá de comer um pepino hoje. Vou ligar pra minha esposa, pera aí. Ô mulher, faz um almoço especial. Pepino. Irmão, não existe. Mas sabe o que é o coração escravizado? É de estar livre, vivendo a libertação, e viver não só uma libertação qualquer, irmão. E ainda eu vou usar qualquer, e não é que estavam presos numa cadeia e a parede caiu, Gleice, que já é algo milagroso. Irmão, mas eles viram todas as pragas chegando diante do povo pagão e não alcançando eles. Você tem noção do que é isso, irmão? É a mesma coisa, é chover, e aí não você correr para pegar suas roupas no varal, tá seco em volta, assim ó. Aí você fala assim, que isso? É Deus te protegendo. Eu não estou prometendo isso não, tá, irmão? Eu estou usando aqui só um exemplo, amém? O povo de Israel, irmãos, o povo hebreu, as pragas alcançando o povo do Egito e não chegando a eles. E aí não só isso, e aí quando eles estão no deserto, a palavra do Senhor vai dizer para nós, que aí de dia, irmãos, tinha uma sombra trazendo o que para eles, irmãos? Um frescor. Uma sombra fresca durante o dia no deserto. Chegava à noite, irmão, porque o deserto, eu nunca fui não, mas já pesquisamos, né? O deserto é o extremo, de dia o sol escaldante, de noite é muito frio. Mas o Senhor fazia com que uma chama os aquecesse, mas não só o aquecesse, os guiasse durante a escuridão. Já estava muito bom, já era coisa grandiosa, mas não diante disso, eles param diante de um mar, e aí vem um exército, e eles começam a ficar desesperados, e o Senhor diz, bate nessa rocha, e aí, irmãos, o mar se abre, e o texto vai dizer que eles passaram a pé seco e enxuto. Ainda há um outro milagre aí, irmão, porque o que era totalmente úmido e instável debaixo da água, ficou firme para eles pisarem. Não é só a água que se abriu, o terreno fica firme. Aí eles passam por isso, irmão. O exército que estava contra eles ficam no meio do mar, e aí eles chegam lá, irmãos, os escravizados agora libertos por Senhor. Que saudade de comer um pepino lá na terra onde era escravo. Mas que vontade de estar lá. E sabe o que isso aponta para nós hoje, irmãos? É que depois de sermos livres por Cristo,
Toda a nossa volta à vida de escravidão e pecaminosa é escolha e anseio nosso. Porque se cremos na palavra, Romanos 8 vai dizer para nós que mais não paira sobre nós o poder do pecado. Através da morte de Cristo e sua ressurreição, nós somos livres do poder do pecado. Que agora em Cristo Jesus o pecado não tem mais domínio sobre nós. Porque antes de ser encontrados por Cristo, Efésios 2 vai dizer para nós que só andávamos seguindo o curso desse mundo, vivendo para a morte, seguindo o pecado, mas agora em Cristo e o Espírito em nós, vivemos agora para a paz e o Espírito. E através do Espírito que habita em nós, podemos mortificar os nossos desejos carnais. Mas todas as vezes que eu e você, livres pelo Senhor, decide o pecar na vida do Filho de Deus, é uma decisão. Não é um desvio, não é um escorregão, não é um susto, e não é um acidente, é uma decisão. Quando nós atentarmos para isso e sermos sinceros para nós mesmos, a luta contra o pecado será um pouco mais fácil. Porque aí você tem que falar assim, não, eu estou escolhendo fazer isso. Porque ou você acredita nisso, ou você vai contra a palavra. A palavra do Senhor vai dizer para nós, Coríntios 10, que não recebemos uma tentação mais forte que nós. Amém, irmãos? A palavra diz isso, irmãos? Que não vem sobre nós uma tentação que é sobre-humana. Mas aí o texto continua, Magno. Fiel é Deus, para que junto com a tentação Ele nos dá o que, irmãos? O escape. Diante das tentações que nos rodeiam, sempre haverá o escape de Deus. Está sobre nós, livres em Cristo, escolher se entregar às nossas tentações ou entrar no caminho da liberdade que o Senhor tem para nós. Moisés libertou um povo que por muito tempo decidiu ainda olhar para trás. Cristo nos libertou do cativeiro espiritual, para que eu e você possamos caminhar olhando para Cristo Jesus. Olhar para trás não vale mais, amém, irmãos? Irmãos, e é uma luta, porque o nosso coração se dobra muito rápido, por isso que a nossa vida, Paulo vai dizer em Gálatas que nós habitamos em guerra. Irmão, Moisés fala assim, eu vou lá no monte ter um encontro com Deus. Irmão, passa um tempinho e fala assim, que o homem morreu, o que eu vou fazer? Irmão, faz raiva na gente, Êxodo, mas é nós ali, irmão, é a gente. Eu precisava de vender 10 mil essa semana para salvar minha empresa, já que não salvou, eu vou emitir essa nota fria aqui. Deus não viu, Deus não está me vendo, é a gente, irmão. Eu vou falar essa mentira em frente ao juízo aqui, ó. Ninguém está vendo mesmo. É o povo, irmão. Vamos fazer esse bezerro, olha o que eles dizem, irmão, e vamos falar que é Ele que libertou a gente. E somos nós. Mas é escolha nossa. Vocês não são escravos mais do pecado, nós não somos mais. Mas somos livres em Cristo Jesus, amém? E que o Egito não nos pertence mais. Vira para esse irmão da sala e fala assim, meu irmão, o Egito não te pertence mais. Larga o pepino, amém? O Senhor tem um maná para você à frente. Amém, irmão? Tem maná de Deus à frente para nós, amém? Então Moisés, o libertador, apontava para o supremo libertador Jesus Cristo. E o segundo ponto da vida de Moisés, ele foi o mediador da maior aliança que nós encontramos até Cristo Jesus na história do povo. Êxodo 19, 3, 6, a palavra diz: Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes
uma nação santa. Essas são as palavras que você falará aos filhos de Israel. O final desses versos nos lembra algo, irmãos? Alguém mais fala essa promessa para nós? Pedro. Ele vai chegar em um momento e vai dizer: vocês são um reino de sacerdotes, nação santa. Vocês são propriedade peculiar do Senhor, propriedade particular de Deus. Pedro, muito tempo à frente, ele vai dizer: mesmo que a perseguição chegue à casa de vocês, mesmo que você tenha perdido o trabalho agora, a sua empresa por amor a Cristo, mesmo que a sua família tenha ido à ruína porque alguns seguiram agora a Cristo e outros continuaram no paganismo, alguns outros continuaram no judaísmo, fiquem firmes no Senhor. Algo espiritual sem comparação pairando sobre vocês, porque aquela promessa que foi dita lá no monte paira sobre nós hoje. Porque hoje somos um reino de sacerdotes, hoje em Cristo somos nação santa, somos propriedade exclusiva de Deus. Mas vivemos isso não por fidelidade nossa, porque o Senhor diz: se vocês atentarem, ouvirem a minha voz e guardarem as minhas palavras, acontecerá isso sobre vocês. Paulo em Romanos 8 vai dizer para nós que a lei não foi capaz de cumprir o seu papel em nós, não porque a lei era fraca, não porque Deus errou na lei, mas pela fraqueza do pecado e do coração do homem. Por isso Jesus Cristo se fez carne, viveu assim como nós, para cumprir toda a lei, para mostrar que ela era e é perfeita. A falha estava e está em nós. Então Moisés, no Monte Sinai, ele serve como mediador entre Deus e o povo, recebendo e transmitindo a lei, e ele então representa e se coloca como papel de intercessor. Porque aquele que media, aquele que pega as duas partes que estão às vezes em um confronto, e media para que aquilo se torne o que? Amigável e reconectado. E ele não só é aquele que recebe a lei e transmite, mas Moisés é aquele, irmãos, que para interceder pelo povo. E essa parte nós temos que aprender com Moisés, irmão. O povo vai lá, irmão, murmura. Deus vem e fala: eu vou matar esse povo. Aí Moisés diz: não faz isso não. Aí tem um dia que Deus falou assim: eu vou escolher só você, irmão. Sabe o que nós ia falar na hora? Demais, hein? É lógico que você tinha que começar por mim, Deus, eu sou o melhor dos seus filhos. Aí Moisés diz: não, por mim não. Se o senhor não for também, eu não quero nem sair daqui. Porque ele se coloca no papel de interceder e mediar entre Deus e o povo de Israel, o povo hebreu. Mas isso não queria dizer somente sobre quem? Moisés. Mas através da vida de Moisés, Deus falava a seu povo, assim como Ele iria falar através da vida de Cristo e fala até os dias de hoje. Então Deus fala a Moisés e Moisés vem e fala ao seu povo. Então Deus ele está falando ao povo de forma indireta, tendo Moisés como seu mediador entre os homens. Então o povo hebreu, mesmo se entregando ao Senhor, eles tinham medo de Deus, porque quando o povo teve escolha, eles pedem: fale Deus com você, Moisés, não conosco. Eu não vou subir. Fale você, que Deus fale com você e transmite a nós. Irmãos, é lógico que nesse tempo, depois na outra passagem, o Senhor vai dizer que escolheram bem, mas escolheu bem porque eles estavam indo contra o Senhor, e se chegassem perto daquele monte, eles iriam morrer. Mas esse não é o propósito de Deus para a vida daqueles que são seus. A palavra do Senhor vai dizer para nós em Hebreus que nós precisamos entrar com ousadia e confiança na presença do Senhor, para ouvir diretamente da boca de Deus aquilo que Ele tem para nós, amém, irmãos? Mas sabe por que muita gente não entra através desse lugar? Porque vivem o cristianismo do medo. E a palavra do Senhor vai dizer para nós que o verdadeiro amor ele lança fora o que, irmãos? Porque o medo,
ele é um sentimento constante de que a palavra de Deus diz para nós? De juízo e castigo. E muitas vezes você está aqui hoje, irmãos, liberto por Deus, encontrado por Cristo e ainda tem medo de subir o monte. Não o monte, irmão, mas o monte da presença de Deus. Fale Deus com um pastor, mas não fale comigo. Fale Deus com o líder do GC, mas não fale comigo. Fale Deus com o diácono, mas não fala comigo. Ai, a irmã tá tendo uma palavra ali, eu estou vendo que Deus está começando a revelar um tempo, eu vou embora. Revela para todo mundo, menos para mim. Muitas pessoas vivem o Evangelho, mas vivem aprisionados pelo medo. Medo do inferno. Irmão, o que a gente mais encontra na caminhada é gente servindo a Deus porque tem medo do inferno. Quem gostaria de ter um relacionamento assim, irmão? Quem gostaria? De saber que a pessoa está com você não porque ela te ama, mas pelo o benefício que você pode dar para ela. Quem gostaria de um relacionamento assim? Fala assim, não, eu gosto, é igual esposa de jogador de futebol. Ele é lindo. Não é o benefício. É igual do jogador novo aí do Real Madrid, né? A esposa dele falou assim, não, eu vi ele na praça, eu nem sabia que ele era jogador, mas eu vi que ele era lindo e tinha um caráter. Aham, beleza. Irmão, engana todo mundo, engana ele, mas nós não. O Senhor, Ele diz assim, olha, eu não tenho isso para vocês. Aquele dia, há uma escolha para vocês de se santificarem e se aproximar de mim, mas o Senhor, Moisés, ele se coloca como esse mediador, mas para apontar por um tempo onde o perfeito e supremo mediador iria abrir um caminho, ia rasgar o véu para que eu e você tivéssemos e tenhamos hoje livre acesso ao Pai sem medo. Mesmo falhando, mesmo com as nossas fraquezas, porque caminhamos não pelos nossos passos, mas pelo caminho que Cristo abriu. E sabemos que chegamos lá confiados que o justo juiz não mais nos condenará, porque estamos indo confiados na obra do seu Filho que nos libertou, e que intercede por nós mediante ao Pai. Então, se você está aqui hoje ainda vivendo o Evangelho com medo, seja livre, porque em Deus, o perfeito amor, não há medo para você, porque aqueles que se entregam ao Senhor e são nova criatura, já não existe mais nenhuma condenação, mas resta uma vida de total dependência sobre Cristo. Que o medo não te pare e que o medo não te faça caminhar, porque muitos estão aqui e vivem o cristianismo com medo de algumas coisas. Medo da empresa falir, medo da família ruir, medo da vida não dar certo, medo do inferno. Se a lua fica vermelha, os crentes ficam com medo, não dá para entender, irmão. A lua ficou vermelha, os crentes ficam desesperados. Se o pastor vai abrir o Apocalipse aqui, irmão, os irmãos nem vêm na igreja. Eu não vou. Irmão, o que é isso? Aqui é o final da história, nos falando que Cristo venceu, e com Ele somos mais que vencedores e temos medo. Não tem isso para nós mais. Mas Moisés se coloca como mediador entre Deus e o povo. E o povo hebreu, mesmo se entregando ao Senhor, tinha medo de entregar-se totalmente ao Senhor. E Moisés então é posto nesse lugar de mediar, interceder pelo povo de Deus com o próprio Deus. Irmãos, era tão interessante que as questões difíceis, que precisavam de uma resposta direta com Deus, eram levadas a Moisés. Moisés levava a Deus, Deus dava a resposta e Moisés vinha e proclamava. Mas isso também não era sobre Moisés, mas apontava para Jesus. Jesus Cristo é o mediador de uma nova e superior aliança. Hebreus 8:6 diz: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores
promessa. O autor, ele coloca de uma forma radical a superioridade de Cristo. Ele vai dizer: o ministério tanto excelente, superior aliança com superiores promessas. No capítulo 2 de Hebreus, ele vai trazer para nós, capítulo 2 e 3, o autor de Hebreus vai mostrando como que Jesus é superior às profecias, como Jesus é superior a Moisés, como Jesus é superior aos anjos, porque toda a história aponta para Cristo. E Cristo, então, Jesus, Ele é e Ele intercede continuamente por nós, trazendo-nos a paz com Deus. 1 Timóteo capítulo 2, 5 diz: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o homem. Então, assim como Moisés se estabelece uma das mais fortes e marcantes alianças de Deus com o seu povo, tendo Moisés como mediador, Jesus Cristo, Ele é o mediador de um ministério e uma aliança mais excelente e superior. Porque a aliança firmada com Moisés e seu povo tinha a sua fraqueza no coração caído do homem, por isso era falha e temporária. Mas em Cristo Jesus temos uma nova aliança, amém, irmãos? Perfeita, santa, inabalável, onde temos em sua morte e ressurreição a certeza da vida dos que se rendem a Ele. E em Cristo hoje nós não precisamos mais ter medo de nos achegar a Deus, mas pelo contrário, grave isso no teu coração, que isso seja o motivo, a força que te faz chegar perto de Deus. Somos convocados a entrar na presença de Deus com ousadia e confiança pelo novo e vivo caminho aberto por Cristo Jesus. Não tenha medo de se aproximar de Deus e não dependa de ninguém. Não dependa de ninguém. Em Cristo Jesus temos nele a nossa mediação, não dependendo de bênçãos de homens falíveis. Não se deixe escravizar por paz e coberturas espirituais, meus irmãos. Não se deixe. Irmão, eu não sou cobertura espiritual nem minha, quanto mais de vocês. Não se deixe enganar. Muitos são escravizados por homens que querem dominar a igreja de Deus. Irmão, chega cada relato a nós de pessoas que hoje estão com a gente, que ao se desligar de alguma das outras igrejas, você vai ser amaldiçoado a partir de agora. Fora dessa igreja você não vai ter a bênção. Fora dessa igreja você não vai ser mais frutífero. O demônio, irmão. E o problema é que muitas pessoas que encontram Cristo nesses lugares não sabem o que é viver a liberdade em Cristo. Jesus é o único mediador. Por isso não se deixem escravizar e não se deixem se achegar a Deus através somente daqueles que estão com a convocação de ensinar. Amém, irmãos? Porque nós temos dois lados. Ou nós temos uma pessoa que, não, eu tenho meu pai espiritual, pai apóstolo. Tem, irmão? Olha só, eu tenho que ouvir isso, irmão. E assim, meu coração entristece, irmão. Porque assim, é o que você está vivendo, irmãos. Jesus te libertou. Você pode se chegar a Deus sem depender de homem algum. Então nós temos esse extremo, e temos um outro, que é aquele que vive achando que não, eu vou depender só daquilo que o pastor fala. E aí você não busca o Senhor e acha que não tem acesso ao Senhor durante a sua semana. Irmão, se você está aqui vivendo igreja com a gente, e a sua busca de Deus, o que você tem da palavra é só o que você recebe domingo à noite, meu irmão, você é muito fraco espiritual. Mas muito fraco espiritual. Mas muito. O que nós vivemos aqui é pegar do céu para nós uma palavra para nos direcionar como comunidade, amém? Mas que é a junção de tudo que vivemos durante a semana, irmãos.
do alimento que você pegou e fortaleceu a semana toda. Você tem esse livre acesso. Não olha para mim com um olhar diferente, irmão. Eu sou tão pecador quanto você. Eu sou tão dependente de Deus, de Jesus, o nosso mediador, quanto vocês. Tão dependente, irmãos. Mas muito dependente. Você quer saber o tanto que eu sou? Pergunta para Joara um dia. Irmão, eu sou chato, irmão. Não dá nem para perceber, né? Eu peco, irmãos. Eu iro, eu explodo. Irmão, isso é só o que a gente pode falar, né? Já viu que os pecados dos pastores no altar é só isso, né? Não, eu brigo no trânsito. Olha lá o livro que a Joara trouxe para ler hoje. Socorro, sou esposa de pastor. Meu marido é meu pastor. E nada me faltará. Eu digo que ela chega lá no final da conversa na cama, irmão. Eu tô assim já dormindo. Ela fala: você não vai orar por mim, não? Eu vou ter que ir lá na frente no final do culto para orar. Tem um pastor em casa que não presta para nada. E ela tá certa, irmão, porque eu tô assim, caçar orar. Caçar. Ora você, irmão, ora você. Ó. Irmãos, não se deixe viver por aquilo que acontece durante 2 horas no domingo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou tão dependente quanto vocês. E sabe por que eu tenho que falar isso com vocês? Porque se vocês não olharem assim para mim, eu não vou ser cuidado por vocês, irmãos. Manda mensagem para mim durante a semana perguntando como é que eu estou, mano. Se eu estou bem, não, é para saber se eu estou firme mesmo, irmão. Assim como eu preocupo com vocês, preocupe comigo, porque eu preciso. Eu não sou um super-homem, irmão. Eu até pareço. Eu não posso deixar passar. Eu até pareço, mas não sou. A Joara falou que eu sou o Clark Kent. Eu tô mais pro Miles Morales, tá ligado? Irmãos, Jesus é o nosso mediador. Não dependa de ninguém. Não deixe escravizar por ninguém. Por isso não se prenda à oração de pessoa tal, amém, irmão? Não se prenda à oração de pessoa tal. Pare de ficar caçando gente que ora. Ora você, irmão. Olha a nossa vida. Eu vou lá naquela irmã que ora, naquele irmão, e o seu irmão, faz o que da sua vida, cristão? O que você faz da sua vida? Que para situações difíceis, para você precise de alguém que ora. Olha a loucura que a gente chega. E aí Paulo diz para nós, só há um mediador. Irmãos, mas agora quando nós entendemos, eu tenho que sair daqui que dá microfonia, lembrei. Quando nós entendemos, então eu não posso pedir? Pode, irmão, e nós vamos interceder por você, mas não porque eu sei que a sua oração é mais forte que a minha, mas porque eu entendo que somos uma família, que precisamos lutar nossas guerras juntos. Então nós vamos clamar juntos, sim, irmão. E vocês estão me ajudando a pedir mais filho para Juliana e o Renê, não estão, irmão? Nós estamos juntos nessa luta aí, irmão. Eu já venci uma luta com a Mariane, mais o Maxwell. Irmãos, porque nós somos uma família, por isso nós nos abrimos uns com os outros. É o senso de não estar sozinho, mas você tem livre acesso ao seu Deus, amém, irmãos? E ao seu Pai. Não se deixe escravizar e não dependa de ninguém. Cristo é o único mediador entre você e Deus, e por causa de Cristo você é aceito na presença do Senhor. Por causa de Cristo você é favorável diante do nosso Deus. Não se deixe ser manipulado por ninguém. Se você tem Cristo como o seu supremo mediador, e a intercessão de Jesus, ela é perfeita, permanente e garante o nosso acesso direto ao Pai, amém? Por isso vai ao Pai, o caminho está livre para você. Entregue-se ao Senhor, confie. Olha o que a palavra diz, entre com ousadia e confiança. Não é chegar com medo, irmão. Quem tem seu pai vivo ainda, levanta sua mão, irmão. Mesmo se o seu pai for uma pessoa muito difícil, um relacionamento difícil, eu ia usar esse exemplo que ninguém chega, mas pode ser que aconteça, através de uma paternidade que não é saudável.
Mas o normal e a maioria não tem medo de se aproximar do pai para pedir algo. Isso é o normal, ou deveria ser o normal. O filho não chega, o Leozinho não vai chegar perto da Ju, mas o Aço assim, com medo para pedir à mãe e falar para a Ju, mas o Renê que está com fome, quer almoçar. Ele chega com o quê? Com confiança, eu quero comer, mãe. E muitas vezes vivemos com medo de nos aproximar do nosso pai, sendo que o caminho é livre. E o convite é cheio com confiança, com a certeza que o pão já é seu. Amém, irmão? A oração do Pai Nosso não é uma petição, é uma certeza. O pão nosso de cada dia o Senhor me dá. É uma certeza de uma vida do filho com o Pai. Não é um pedido em um implorar, ai Senhor, você me alimenta hoje? Você chega com certeza, eu sei que na casa do meu Pai há alimento preparado e separado para mim, amém? Chega com confiança, meu irmão. Ai, Tenzinho. Por lá. A mãe vem, né, assim. O pai não vem. Olha o pai. Tem mais gostoso. Ô, gente, o bom é que o Anso e a Isabel vai ter mais um, não vai, Anso? Aqui não vai, Anso. A Isabel falou que vai ter 3, irmão. Acabou, você não tem nem escolha. Ela vai falar assim, vem cá hoje. Fiz umas contas aqui, ó. Vem cá. Ai, Jesus, o terceiro e último ponto. Nós vamos trabalhar nessa noite. Moisés como o profeta. Deuteronômio 18:15, como lemos no início. O Senhor teu Deus levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvireis. Moisés, então, Deus prometeu, através de Moisés, Deus promete levantar um profeta como Moisés. Essa profecia fala de Moisés, porque ele falava diretamente com Deus e transmitia ao povo a mensagem divina. Irmãos, o profeta é aquele que fala da parte do Senhor. E muitas vezes nós olhamos para o profeta somente como aquele que prevê o futuro. Mas aquele que caminha na profecia do Senhor é também aquele que discerne o presente, sendo guiado por Deus e direcionando o povo de Deus. E Moisés assim andou, falando da parte de Deus para o povo de Deus. Então, Moisés se colocava diante do povo após ser o mediador e ouvir de Deus as suas palavras. Ele se colocava diante do povo para declarar as palavras de Deus, trazendo a realidade e as verdades de Deus para aquele tempo. Irmãos, e aqui nós estamos diante do homem que foi o grande profeta e líder do povo hebreu. E naquele tempo, principalmente quando Cristo está aqui em nosso tempo, falar contra Moisés tinha um peso enorme no povo de Israel, irmãos. Mas a vida e vocação de Moisés não falava sobre si mesmo, mas era para direcionar aquele tempo e apontar para algo maior. Irmãos, quando a gente pega a vida do povo no deserto, ali, irmãos, é um esqueleto completo da vida de Cristo. São sinais de praticamente toda a obra de Cristo Jesus. No Evangelho de João, em muitos momentos, Jesus vai usar aquilo que aconteceu no deserto e com o povo no momento da libertação para dizer: aquilo era um sinal, apontava para mim. Vocês estão parados olhando para o maná, mas os seus antecedentes, os seus antepassados comeram e morreram, mas era um sinal e apontava para mim, que sou o verdadeiro pão, e aquele que desce do céu, e esse pão, aquele que comer ainda que morra viverá, porque eu ressuscitarei no último dia. E Moisés, irmãos, então ele teve e tinha um peso enorme na vida e na história do povo hebreu. Irmãos, tanto peso que Moisés, ao morrer, o que o Senhor faz com o corpo de Moisés? Some, irmão, esconde, ninguém acha. Irmão, porque se o corpo de Moisés fica, seria o outro bezerro de ouro, irmãos.
porque sem ter eles já idolatravam Moisés. Imagina se fica. Outro item, a arca. Irmão, Deus vai lá e destrói, esconde a arca. O que nós fazemos hoje? A gente constrói outra arca e põe dentro da igreja. E entra no meio do culto, toca na arca. Porque Deus escondeu ela lá, para que não houvesse isso. Porque o lugar agora da habitação, quer tocar na presença de Deus, irmão, encosta nesse irmão que está do seu lado aí, ó. Dá um toquezinho nele aí, ó. Aí, irmão. Porque a presença de Deus habita agora nos filhos de Deus. E a gente não consegue idolatrar esse irmão que está do seu lado, principalmente se você conhece ele. Não é? Você fala, esse aqui eu não idolatro nem a pau de doido. Eu não conheço ele. Mas a presença de Deus habita nele assim como habita em nós. Então Moisés, irmãos, era o grande profeta do Senhor. E olha que interessante, irmãos. Moisés, ao profetizar sobre Cristo, Deus o permite se colocar na profecia. Isso aqui é muito grandioso, irmão. Olha como é que Moisés profetiza, olha. O Senhor vai se levantar alguém igual a mim. Escutem ele. Por que Moisés está falando isso, irmãos? Porque vocês não estão me escutando. Mas esse que o Senhor levantar semelhante a mim, escutem as suas palavras. E essa comparação ela é tão forte, é lógico que a gente não pode equiparar Jesus com Moisés, mas ao mesmo tempo que o autor de Hebreus coloca Jesus em um patamar inalcançável, isso também acaba fazendo o que, irmãos? Elevando Moisés. Para a gente ver o peso da história desse homem, mas que não apontava para si mesmo, mas ele apontava para Cristo Jesus. Moisés declara, Jesus é o cumprimento dessa profecia. Cristo é o profeta final e perfeito, revelando plenamente a vontade de Deus e trazendo a mensagem de salvação. João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Amém? Hebreus 1:2 diz: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas esses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Deus continua falando aos homens, mas existe agora duas diferenças e duas mudanças poderosas. Primeiro, a palavra, o assim diz o Senhor, se fez carne e habitou e habita entre nós. A palavra de Deus já não é mais uma declaração, mas a palavra de Deus é uma pessoa, o seu Filho encarnado, que agora não simplesmente fala aos nossos corações, mas que se revela a nós através da pessoa de Jesus Cristo. Então as palavras de Deus não são uma declaração intelectual, mas é uma pessoa que se revela a nós, no qual através dessa pessoa vimos a glória de Deus. Como Filho unigênito, agora há uma mudança. O assim diz o Senhor era uma realidade que viria, era uma verdade que chegaria. Agora a palavra de Deus é uma pessoa posta, no qual ao contemplar a palavra de Deus, o verbo encarnado, eu contemplo o próprio Deus. Porque no dia que Moisés pediu, eu quero ver a tua glória, o Senhor disse, se o Senhor vê, se você vê, você morre. Mas eu vou te colocar onde? Na fenda da rocha, e você vai ver somente o final da minha presença passar. Sabe outra coisa que acontece com a gente agora? Aquele pedido de Moisés continua ecoando por toda a história. E quando a palavra de Deus se faz carne, Jesus Cristo, aquilo que um dia poderia matar Moisés, agora já não nos mata. Porque ao contemplar Cristo Jesus, eu estou vendo o Deus invisível, através do seu Filho encarnado. Porque Jesus, Ele é a definição exata de Deus. Ele é.
Então aquilo que Moisés não pôde ver, nós hoje contemplamos na palavra de Deus que se fez carne. E o texto vai dizer para nós que antes o Senhor falava muito, e de muitas maneiras, e principalmente através dos profetas, mas agora Ele fala pelo Verbo encarnado Jesus Cristo. Irmãos, nós cremos que ainda existe, o Senhor usa as profecias, cremos demais nisso, mas a forma segura e poderosa é ouvir a voz do Filho de Deus. Sabe, uma das maiores loucuras que temos no meio cristão são pessoas desobedecendo a Cristo, a voz de Deus, para viver uma profecia que receberam. Mas se a profecia vai contra o Verbo encarnado, irmão, você fica com quem? Com a palavra que se fez carne. E aí nós vemos muitas pessoas hoje que não se encontram na palavra que revela Cristo e que não buscam nela a direção para a vida, mas que gostam e que amam viver atrás de profetas. Sabe por quê? É mais fácil caminhar através do que é transcendente, irmãos, do que não é palpável, é sobrenatural. Difícil é caminhar 2 milhas. Amém? E o que é mais fácil então? Eu vou procurar um profeta ali que vai trazer. Aquele ali é profeta. Não, e meu pai amava um profeta, irmão. Tinha um que morava lá perto do Sal e Bala. Eu lembro até hoje. Gente, meu pai ia lá toda semana. Vamos que é profeta. E aí chegava lá. Olha que interessante, irmão. Olha que onde chega. E aí, o Senhor tem alguma coisa para falar comigo hoje? Olha onde nós chegamos, irmão. A gente chega nesse ponto. Sendo que, na verdade, o que nós deveríamos fazer é o seguinte: Senhor, o que eu preciso mudar hoje? Porque aqui é a palavra de Deus que ecoa os nossos corações. Mas sabe por que nós preferimos aquilo que é sobrenatural, transcendente, e que às vezes nós nem compreendemos? Porque nós não somos obrigados a quê? Obedecer, eu nem entendi direito. Mas quando o Senhor vai dizer assim: ore pelo seu inimigo, abençoe o que te amaldiçoa, precisamos de entendimento disso, irmão? Precisamos não. É a palavra que se fez carne falando no teu coração. Vai e obedeça. Mas eu prefiro ainda seguir aquilo que eu não compreendo, para que eu esteja desobrigado a viver o que a palavra de Deus me diz. Irmãos, eu creio que o Senhor ainda usa as profecias, mas se Ele vai usar de profecia para falar com você, Ele vai até você, e Ele vai te encontrar. Quem já experimentou isso, irmãos? Eu já experimentei isso, irmãos. É onde você fala assim: rapaz, isso aqui é de Deus demais, e aí vai, irmãos, você vai lá e confia no Senhor, caminha por aquela palavra e guardando ela no teu coração, e aquilo se concretiza. Mas eu preciso entender que a profecia de Deus, se ela se cumprir, assim como a palavra diz ao nosso coração. Então, irmãos, não podemos desobedecer à voz direta de Cristo, porque ouvimos de alguém dizendo o que tinha que falar para nós. Lembra no livro de Reis, quando um profeta chega, fala contra um rei, e o Senhor diz para ele: não volte pelo mesmo caminho. Lembra disso, irmãos? Lembra dessa história? E aí encontra um outro profeta velho que o Senhor não tinha usado ele, não tinha falado o que ele disse. Mas Deus falou comigo para você ficar, mas ele tinha uma voz direta de Deus: não volte por esse caminho, não fique na casa de ninguém. Ele desobedece a voz de Deus para obedecer a voz dos homens, e é morto no caminho. Escute a voz do Senhor. Ame a palavra de Deus. Se coloque diante dela todos os dias, que ela é poderosa para guiar os teus passos, porque ela é luz para os seus caminhos e lâmpadas para os teus pés. Confie na voz de Deus. Hebreus diz para nós que agora Ele fala através do através do seu Filho Jesus Cristo. A palavra encarnada, a grande profecia e o maior e supremo profeta, fala aos nossos corações. A Ele obedeça. Toda a vida de Moisés apontava para Cristo Jesus, porque Ele é o centro
da palavra. Jesus é o Evangelho. Ele é todas as respostas que nós precisamos. Toda a Escritura aponta para Cristo Jesus. Por isso ela é totalmente usável para correção, para nos fazer crescer e frutificar em todas as obras, porque a Escritura fala sobre Cristo Jesus. Coloque de pé no seu lugar, por favor.